Olá, eu sou Carol Ferreira e esse é o que aprendemos aos domingos. Vocês já sabem como participar. Obrigada pelos comentários, obrigada por seguirem o canal, obrigada pelas mensagens e especialmente obrigada pela partilha de experiências pessoais. Vem comigo em mais um episódio nessa jornada sobre espiritualidade, aprendizado e viver melhor. Algumas semanas atrás eu voltava de um passeio com uma amiga quando nós fomos atingidas por uma tempestade de chuva aqui em Salvador. E as vias se inundaram rapidamente. Eu, como não sou uma motorista muito experiente ou muito habilidosa, fiquei realmente muito aflita por estar passando por aquela situação. Eu mal conseguia discernir o caminho à minha frente, tanto por estar coberto com água, quanto pela chuva que castigava o carro e que eu não conseguia ver nem os carros à minha frente com muita clareza. Como isso tudo já não fosse bastante desestruturador, ainda existiam aqueles outros motoristas insensatos que insistiam em andar com uma velocidade maior do que o que a prudência mandava e geravam verdadeiras ondas de água nos carros que estavam ao redor, como aconteceu com o meu algumas vezes. Algumas vezes eu não sabia se estava no trajeto ou se corria o risco de afundar num lugar onde a água estivesse mais profunda. Pensando sobre isso, eu lembrei de como, quando nós vivenciamos tragédias pessoais, a dor pode ser tão intensa que também nos cega, faz com que seja difícil enxergar o caminho, faz com que nós nos sintamos perdidos e desesperados. E também, igualmente, faz com que experimentemos sermos inundados por mais dor ou atingidos por mais dor quando pessoas insensatas vêm derramar sobre nós crenças que são repetidas e que são falsas crenças. Então, como vocês sabem, sempre que eu estudo sobre um tema, eu gosto de primeiro identificar quais são as crenças que eu tenho sobre esse tema que são falsas, para que eu possa me livrar daquilo que me impede de enxergar aquele princípio espiritual com clareza e possa seguir adquirindo mais conhecimento e mais clareza sobre aquele tema, para me tornar mais capaz de viver de acordo com aquilo que eu aprendi. Então, assim como aquela tempestade causou aquele transtorno todo para mim e para minha amiga, e ainda bem que nós conseguimos chegar em casa salvo. Por quê? Porque em vez de seguir o caminho, eu resolvi encontrar uma rota alternativa e chegamos em casa em segurança. Da mesma forma, eu gostaria de começar com essa nossa conversa citando 3 falsas crenças que nós repetimos ou que são jogadas em nosso lugar de dor, e são crenças totalmente erradas e que nem deviam ser permitidas de ser repetidas, né? Então, a primeira crença, falsa crença, é a crença da culpa. É aquela cujas frases repetem: se isso aconteceu com ela é porque alguma coisa errada ela fez. Não, sempre alguém tem culpa. Eu já me divorciei. E é muito interessante, não tem nada de engraçado, porque o divórcio é um período extremamente doloroso. E tem pessoas que repetem essa máxima insensível e totalmente desprovida de compaixão. Quando alguém se divorcia, os dois têm culpa. Eu fico pensando, o que vai precisar acontecer na vida dessas pessoas para elas simplesmente aprenderem a olhar ao redor e entender que cada história é uma história, que não existem máximas quando se trata de pessoas. Ao contrário, que o método mais perfeito de se relacionar com outras pessoas é um a um, como nos foi ensinado. A segunda crença falsa e que é repetida é a crença de que se você tem conhecimento espiritual, ou seja,
Se você sabe o que é esperança, o que é fé e qual é o propósito de todas as coisas, você não tem o direito de sofrer. Você não tem o direito de ir abaixo, de ser esmagada pelo sofrimento, ou esmagado pelo sofrimento. Quão destituído de compaixão, de gentileza, de bondade, de humildade é essa crença. Como nós podemos repetir essas palavras? A terceira falsa crença é de que se você está sofrendo, atravessando uma tragédia pessoal, é porque você precisava aprender algo. E é muito interessante porque essa falsa crença, ela pega um pedaço de verdade e junta com uma mentira, que é uma estratégia muito conhecida, e vende isso como uma verdade total. Então, um pedaço de verdade é: você sim, sempre vai aprender sobre você, sobre sua relação com Deus e sobre Deus, quando você atravessar o seu deserto, quando você for atravessada pela tragédia, por uma tragédia pessoal, ou por várias. A mentira é que Deus não fica lá, no lugar onde Ele está, impingindo dor aos seus filhos e dizendo que isso é um método didático. Hoje, na aula, eu ouvi uma mulher muito sábia, ela dizer que nós precisamos conhecer o caráter de Deus, que a gente não pode se tornar em alguém como Ele se nós não aprendemos o caráter de Deus. E não existe nada nos relatos, nas palavras dos apóstolos e profetas, nem dos da antiguidade, nem dos atuais. Não existe nenhuma experiência pessoal que tenhamos tido com Deus ou com o Salvador que nos mostre que Ele tem prazer em nos machucar, em nos ferir, para nos ensinar. Muito pelo contrário. A verdade é que nós podemos sim passar por esse momento de tragédia pessoal e sairmos fortalecidos se nos permitirmos fazer esse trajeto de dor com Ele, que foi aquele que foi experimentado em dores, que compreende a nossa dor e que tem poder para nos resgatar. Então, veja como é meia verdade com a doutrina que a gente inventou e cria uma afirmação, uma crença cruel e desrespeitosa com a verdadeira natureza de Deus. Então, tendo clareza sobre essas 3 falsas crenças, que deveria ser uma vergonha para nós repetirmos, porque não condiz com nada que nós aprendemos e não eleva ninguém, nós podemos então passar a falar sobre os princípios ensinados no discurso Feridos da Conferência de outubro de 2018, um discurso do apóstolo da Igreja de Jesus Cristo, Neil Anderson. E eu torno a dizer para vocês, se vocês têm dúvidas ou precisam de orientação, eu os convido a fazerem uma busca no Google ou no YouTube por Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo. No Google, você vai acessar na parte do site da Igreja de Jesus Cristo, onde você tem acesso a todas as conferências, os discursos das conferências gerais. Se você fizer a busca por tópicos, você vai receber uma listagem de discursos que falam sobre isso. Carol, por que eu devo fazer isso? Porque os discursantes da igreja são homens e mulheres que buscaram inspiração e se prepararam para dar esses discursos. Porque neles você vai encontrar experiências pessoais de homens e mulheres de diferentes faixas etárias, de diferentes nacionalidades, de diferentes percursos profissionais. É uma verdadeira biblioteca de sabedoria humana. E eu nunca fiz essa busca sem ter saído com mais clareza, com mais sabedoria e mais competente para lidar com aquele tema e ter saído com mais força espiritual. E é por isso que eu
eu gosto de partilhar e convidá-los a fazer isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse discurso de Anderson, Feridos, e vou deixar o link de acesso direto à biblioteca da Conferência Geral da Igreja, ok? A primeira ferramenta que o Elder Anderson nos dá para lidar com períodos de tragédia pessoal é uma ferramenta que teria me feito teria me dado muita proteção quando eu experimentei a minha primeira tragédia pessoal, em 1991, quando meu pai repentinamente teve um infarto. E naquela época eu cheguei da faculdade e a senhora que trabalhava na nossa casa disse: olha, Carol, seu pai sentiu mal, está no hospital e toda a sua família está lá, sua mãe, seus irmãos, seus tios estão todos lá. Para mim aquilo era algo impossível, porque meu pai, ele era tão bom em ser pai que nós costumamos dizer que ele tinha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele era extremamente competente nessa atividade da paternidade. E para mim era impossível a ideia, insuportável a ideia de perdê-lo. Eu nunca imaginei que ia perdê-lo tão cedo. Então, naquela mesma noite, meu pai teve um segundo infarto e esse foi fulminante. Ele tinha apenas 62 anos. E naquele momento, quando eu recebi aquela notícia na sala de espera do hospital, eu entrei num período de dor esmagadora. Eu não conseguia lidar com aquilo. Por mais que eu tivesse estudado e crescido e aprendido sobre princípios espirituais de esperança, fé, eu não conseguia lidar com aquela perda. E naquele lugar de dor, muitos pensamentos começaram a surgir. E assim como aquela chuva na tempestade, a dor foi me impedindo de ver com clareza. Eu vou partilhar com vocês. Eu não me envergonho de ter pensado isso, porque eu sei que eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje, que eu aprendi por ter passado por essa tragédia pessoal. Eu acho um pouco até cômico hoje de pensar isso. Como eu fui tola, né? E a dor faz isso com a gente, nos deixa tola, mas tudo bem. Tudo bem. Eu comecei a pensar que Deus não me amava. Que se Ele me amasse, Ele não teria tirado meu pai com apenas 20 anos. Eu tinha apenas 20 anos de idade, eu só tive 20 anos com Ele. E como Ele pôde me dar um pai tão bom para me tirar apenas 20 anos? Ele não me ama. E pior, como é que pessoas muito mais velhas que eu podem ainda ter os pais vivos? E o meu ele levou. Então esses pensamentos de revolta, de raiva, de injustiça, começaram a criar em mim uma revolta para com Deus. E eu não conseguia orar. A dor era tão forte que eu não conseguia orar. E esse primeiro princípio que a Elder Anderson ensina faria muita falta para mim naquele momento. Ele diz assim: assim é a mortalidade. Embora os detalhes sejam diferentes, tragédias, testes e provações inesperadas, tanto físicos quanto espirituais, acontecem a cada um de nós, porque assim é a mortalidade. Não existe essa coisa de fulano tem uma vida boa, se eu tivesse a vida de fulano. Eu gosto muito de uma parte de uma música de Gal Costa que fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E tem uma outra canção da igreja, do inário da igreja, que fala: nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Só porque você não consegue ver, não significa que alguém tem uma vida perfeita. Todos nós temos nossas tragédias pessoais. E ele continua: buscamos a felicidade, todos ansiamos pela paz, esperamos receber amor, e o Senhor derrama sobre nós uma quantidade extraordinária de bênçãos. Porém,
entremeados por alegria e felicidade, uma coisa é certa: haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que sua alma ficará ferida. Essa é uma verdade poderosa. Se você ainda não atravessou a sua ou as suas tragédias pessoais, você vai atravessar, porque isso faz parte de estarmos vivos. Entende? E o que essa verdade me ensina? Ensina que eu não tenho nenhum tipo de manto protetor que vai me livrar das dores de estar viva. Me ensina que eu não sou melhor que ninguém. Por isso, se meu irmão atravessou uma tragédia pessoal, eu não sou melhor que ele. Eu posso também vir a passar por ela. Isso não é uma injustiça. O meu pai, ele perdeu a família toda sendo muito jovem. O pai dele faleceu quando ele tinha 13 anos e ele assumiu uma família, porque ele era o que ele costumava dizer, arrimo de família. Ele era o mais velho. Os irmãos dele faleceram antes dos 19 anos, todos eles. E a mãe dele faleceu antes dele casar. Eu não sou melhor do que meu pai em nada, estou muito longe de ser melhor que ele em alguma coisa. Então, se ele sofreu, sendo um homem tão bom, sofreu com essas tragédias, eu não sou melhor que ele, eu também posso vir a passar por isso. Faz parte de estar vivo. Elder Anderson continua nos ensinando. As feridas da alma não são exclusivas aos ricos, aos pobres, a uma cultura, nação ou geração. Elas vêm a todos e fazem parte do aprendizado que recebemos nessa experiência mortal. Então, é muito comum ouvirmos pessoas adultas repetirem que elas fizeram tudo correto, se esforçaram por fazer tudo o que precisavam, então elas não mereciam ter passado pela tragédia que passaram. Faz parte da vida. Todo mundo passa. Ser melhor que alguém? Aceitar que as tragédias pessoais fazem parte da nossa condição de estarmos vivos nos ajuda em duas dificuldades. Quando estamos passando pela dor esmagadora, nos ajuda a nos tirar do lugar da revolta e nos colocar no lugar da humildade, quando percebemos que nós somos iguais a qualquer outra pessoa da humanidade, qualquer outro ser humano. Estamos sim sujeitos a passar por desgostos, por decepções, por traições, pela doença, pela perda para a morte. E nos ajuda a enxergarmos claramente as outras pessoas e a estabelecermos conexão, porque entendemos que todos nós trazemos nossas cruzes. Elder Anderson, ele descreve uma coisa que ele fez que eu gostaria de transformar num convite para todos nós para o resto da vida. É uma prática que vai nos dotar de uma competência extremamente necessária nesse mundo de hoje. Eu convido a vocês a, quando estiverem reunidos em família, com os colegas de trabalho, com os amigos, na igreja, que você se esforce por alguns minutos para mapear as dores que cada pessoa ao seu redor carrega. Sem perguntar, só observe. Veja se você tem consciência da dor que aquela pessoa carrega, da tragédia que aquela pessoa experimentou na vida dela. Quanto mais nós fizermos isso, eu prometo a vocês, mais capazes nós vamos ser de nos relacionarmos com nossos cônjuges, com nossos namoradas e namorados, com nossos pais, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Mais capazes nós vamos ser de ver em profundidade o outro, mais justos, mais compassivos, mais generosos, mais bondosos. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar com vocês.
continuando, Elder Anderson, ele nos ensina que os justos não estão imunes às tragédias pessoais. Aí ele explica e manda por terra as outras crenças, né? Falsas crenças. Que quem estudou esse discurso não devia repetir essas falsas crenças. Por que a gente faz isso? Porque a gente gosta dessas crenças. Porque essas crenças ajudam o nosso ego. Então, quando eu digo que você é culpado porque está sofrendo, eu que não estou sofrendo, não tenho culpa. Ajuda meu ego. Quando eu te digo que você deveria não sofrer tanto, porque você deveria entender o que é fé, esperança e propósito, eu estou dizendo que eu entendo. E ajuda meu ego. Quando eu digo que você está fazendo isso porque você está passando por uma tristeza, porque você tinha que aprender algo, eu estou sendo, na verdade, hostil com você. Eu estou expressando a minha hostilidade. E a hostilidade vem de problema de ego também. Vem de orgulho também. Então é por isso que a gente repete. Mas essa segunda verdade que a Elder Anderson ensina, ela põe põe abaixo aquela falsa crença que diz que você tem que aprender, você fez alguma coisa, a culpa, né? Que você precisa aprender e que você é aquela história, né? Quando a gente é divorciado, que o pessoal diz, quando há um divórcio, os dois têm culpa. Ok. Então ele fala assim, nossos ferimentos podem vir de um desastre natural ou de um lamentável acidente. Lembra do que eu falei sobre os dois terem culpa? Podem ser causados por um marido ou por uma esposa infiel. Mas os dois não têm culpa? Virando de cabeça para baixo a vida de cônjuge e filhos fiéis. Os ferimentos podem ser causados pela escuridão e pelo desalento da depressão. Depressão não é mimimi, como as pessoas que insistem em ser hostis falam. Eu acho muito interessante que quando a gente não entende uma situação, a gente deve procurar instrução sobre aquilo, para não ser grosseiro. Aí ele continua, pode vir por uma enfermidade não prevista, pelo sofrimento ou pela morte prematura de alguém que amamos, pela tristeza quando o membro da família perde sua fé, pela solidão de quando não se consegue um companheiro eterno, ou por centenas de outras adversidades desanimadoras e dores que não se veem. Cada um de nós compreende que as dificuldades fazem parte da vida, mas quando acontecem conosco, podem nos deixar estarrecidos, podemos passar por essa dor esmagadora. E ele termina dizendo, não devemos nos alarmar, mas precisamos estar prontos. E é interessante que quando a gente entende que faz parte da mortalidade, isso nos coloca num seleto grupo de pessoas que foram experimentadas em dores. Vocês conhecem essa expressão? O fato de sermos experimentados em dores nos ajuda a adquirirmos, precisa nos ajudar a adquirir a maravilhosa competência de termos compaixão com a dor do outro e de estarmos disponíveis para tirar o outro do momento de dor, com compaixão, com gentileza e com bondade. O terceiro ponto que o Elder Anderson nos ensina, ele cita a parábola do samaritano, que todos conhecem. E sabem que o samaritano é aquele homem que passa, vê que o homem ferido tinha sido vítima de violência e se condói da situação daquele homem. E ele cuida dele. Ele cuida até que ele se restabelece. Ele cuida e vai embora, mas deixa alguém cuidando para garantir que ele esteja sendo cuidado até se restabelecer. Não é interessante? Às vezes nós não temos paciência conosco
e desistimos de continuar porque nós não temos paciência conosco. Nesse princípio, a Deandra nos ensina que Jesus Cristo é o nosso bom samaritano. Ele é que cuida de nós. Então não desista de receber ajuda, porque nós temos o melhor apoio possível. Carol, como é isso? Acontece de maneira diferente para cada pessoa. E se vocês quiserem, podem compartilhar conosco aí nos comentários qual foi a sua experiência. Quando eu costumo dizer que meu pai foi um homem tão importante, é um homem tão importante na nossa vida, e na minha vida em particular, que mesmo quando ele me deixou e eu atravessei aquele deserto de dor, ele estava me preparando para uma dor maior, que foi a maior dor, a maior tragédia pessoal que eu experimentei. Em 2011, eu me dirigi até o hospital, já com 9 meses de gravidez, para ter o meu filho, meu terceiro filho. E chegando lá, quando os médicos começaram os procedimentos, eles descobriram que meu filho estava morto. E eu fui esmagada por aquela dor. Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E eu passei muitos anos para poder conseguir tocar no assunto. E foi uma das vezes, os meus meninos estavam na escola, eu tinha ido eu morava em Portugal, eu tinha ido para uma reunião numa outra cidade e decidi passar no supermercado para comprar algumas coisas, porque eu ia passar na escola pegar os meninos para ir para casa. E quando eu entrei no supermercado, ainda pensando no trabalho e etc., quando eu vi, eu estava na seção de bebês daquele supermercado, era um grande supermercado. E estar ali desencadeou em mim um ataque de pânico, de tão avassaladora que era a dor que ainda estava dentro de mim. E eu lembro que eu me abaixei perto de uma gôndola junto das roupas e eu abracei minhas pernas e comecei a fazer uma coisa que eu decidi que eu faria quando estivesse nesse momento de dor avassaladora. Eu vou partilhar com vocês. Existe um hino da igreja que se chama O Senhor me amparará. E a primeira estrofe fala assim: o Senhor irá me ajudar, seu nome é Jeová. Quando eu dizia seu nome é Jeová, eu lembrava para mim mesmo que ele tinha poder para me tirar daquele momento, daquela situação. Então eu ficava repetindo aquilo mentalmente até que a situação de dor avassaladora desaparecesse, até que a paz envolvesse meu ser. Então naquele momento eu ali, sentada no chão daquele supermercado, escondida embaixo de roupas de bebê, totalmente imersa no ambiente de bebês, num ambiente que me causava extrema dor, eu comecei a mentalizar as estrofes desse hino. Estava naquele supermercado, naquele momento, uma amiga que morava na mesma cidade que eu e que não costumava frequentar aquele supermercado. E eu senti quando ela sentou ao meu lado, no chão do supermercado, e ela colocou a mão no meu ombro e disse: eu estou aqui e eu vou ficar com você e isso vai passar. E ela ficava repetindo isso para mim com muita calma e muita segurança. Quando eu digo aos irmãos que o Senhor, o Salvador, é o nosso bom samaritano, que Ele tem poder para buscar ajuda para nós, eu não sei como aconteceu na sua vida, mas na minha vida aconteceu de diversas maneiras, em que eu soube claramente que tinha sido Ele que tinha enviado aquela ajuda. E essa situação com essa amiga, numa cidade que não era nossa, onde nós morávamos, foi mais uma prova dessa. Então nós aprendemos com a Anderson que
As tragédias pessoais fazem parte de estarmos vivos, fazem parte da mortalidade. Ninguém está protegido das tragédias da mortalidade. E Jesus Cristo é o nosso bom samaritano. A última das verdades que ele ensina nesse discurso é a verdade que a gente jamais deve desistir da nossa alma. Então é muito bonito que ele fala assim: olhem para frente. Seus problemas e suas tristezas são muito reais, mas não durarão para sempre. Suas noites escuras passarão, pois o Filho realmente se levantará com poder de cura em suas almas. Aí ele fala assim: nunca desistam. Por mais profunda que sejam as feridas de sua alma, qualquer que seja a sua origem, onde quer que tenham acontecido, ou quando tenham acontecido, quer tenham durado muito ou pouco tempo, vocês não estão destinados a perecer espiritualmente. Você e eu não está destinado a perecer espiritualmente. Estão destinados a sobreviver espiritualmente e a se desenvolver em sua fé e confiança em Deus. E eu acrescento no seu relacionamento pessoal com Ele. Tem uma das canções da igreja que eu amo que fala assim: Ele é meu Salvador e meu amigo. Sempre que eu lhe pedir, irá comigo. Para vencer o mal, forte me faz. Isso é verdade. Isso é verdade na minha vida. E desses momentos de tragédia pessoal, eu aprendi com algumas práticas que eu decidi fazer, práticas que regulavam os meus momentos de intensa dor e me traziam paz. Uma era repetir a estrofe do hino. A outra era repetir, no caso do meu filho, João, eu acho que eu não vou me lembrar o versículo que fala: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amigos, não é que quando eu repetia isso, eu sentia o desejo de agradecer ao Senhor por ter levado ao meu filho. E eu não sinto. Mas eu sinto que, apesar do meu sofrimento por isso ter acontecido, o Senhor me ajudou a passar por esse momento de dor. O Senhor me deu entendimento, me deu paz, como diz esse hino que eu acabei de referir. Responde minha oração e dá-me paz. Então, eu espero que, se você já passou por uma tragédia pessoal, se você está atravessando esse momento de dor avassaladora, e se você ainda não passou, que esse conteúdo, esse capítulo do que aprendemos ao domingo possa ajudá-lo, ou possa ajudá-la. Leiam esse discurso, leiam em família, ensinem seus familiares, para que, quando acontecer, a passagem por esse lugar de dor possa ser melhor. Eu realmente sou grata por poder pesquisar esses conteúdos e poder partilhar com vocês. Eu realmente sou grata por poder aprender com princípios espirituais a viver melhor. Até a próxima semana.